Oi, pessoal, vou fazer uma revisão da nossa última aula para vocês entenderem os próximos exercícios e o que é para fazer nesse formulário que você entrou, tá? Nós estávamos falando de weekly routine, que era a rotina semanal, e nas redações eu encontrei alguns erros comuns e por isso nós vamos praticar um pouquinho mais sobre cada um que eu vou falar para vocês, tá? Bom, primeiro que a gente vai ver é sobre o uso do ING, tá? O ING tem vários usos, não é só o gerúndio que nós usamos, né? Nós temos isso em mente, aprendemos o present continuous, mas ele tem outros usos. O primeiro é com ações no início de frases, tá? Verbos no infinitivo, ou seja, aquele verbo sem flexão que indica ação no início de frase. Teacher, posso escrever o verbo sem o ING no início? Se você escrever, ele vai estar no modo imperativo, aquele que dá uma ordem, né? Ou um conselho. Então, nós temos que escrever ele com ing. Teacher, posso escrever o to na frente? To smoke? Não, não pode. Você não pode começar a frase assim. Então, como que a gente começa? Acrescentando ing no verbo. Vamos lá. Smoking is bad for you. Então, fumar é ruim para você, tá? Outro exemplo. Learning English is fun. Aprender inglês é divertido. E aí, run is great. Então, correr é ótimo, né? Nada de traduzir esses verbos que estão em vermelho no gerúndio, tá? Sempre a gente vai usar o infinitivo dele. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo do ing, nós usamos depois de preposições. Por exemplo, I'm good at painting. Eu sou boa em pintar ou em pintura. You should give up smoking. Você deveria parar de fumar. Né? Então, at, up, under e outras infinitas preposições, nós vamos usar o verbo com ing depois dele, tá? We're thinking about going to the beach when the quarantine is over. Acho que todo mundo está pensando isso, né? Nós estamos pensando em ir para a praia quando a quarentena acabar, né? About também é outra preposição. Então, usamos ing para falar ações depois de preposições, tá? Terceiro uso do ing. Alguns verbos são obrigatórios o uso do ing se você for fazer uma locução adverbial, que seja dois verbos juntos. O enjoy é facultativo. Enjoy, like, love. Mas, quando você coloca o ing no segundo verbo, você dá ênfase àquela ação, né? ênfase à ação que você gosta, que você aproveita, que você ama fazer. Então, I enjoy study English. Né? Eu adoro estudar inglês. I can't imagine living without you. Eu não consigo imaginar viver sem você. Imagine é obrigatório, tá, gente? Precisa ser com ing. I miss going out with my friends. Me too. Eu sinto falta de sair com meus amigos. Então, imagine, miss e outros verbos que tem uma lista são obrigatórios o uso do ing se aparecer um verbo após ele. Então, eu jamais posso escrever imagine to live, miss to go. Então, frisem isso, tá? Depois eu passo a lista dos verbos para vocês. Então, esse foi o terceiro uso do ing. Quarto uso do ing, adjetivos. O ing não é usado só em verbo. A gente pode pensar assim, mas não é só em verbo. Existem adjetivos que têm o ing também. Por exemplo, interested e interesting. Então, qual que é a diferença dos dois? Um é interessado, o outro é interessante. Tired, tá escrito errado, tired, é com R, e depois tiring, que é cansado e cansativo. Bom, o que eu posso simplificar para vocês? Os adjetivos com ed é como nós nos sentimos. E o com ing é como alguma coisa o sentimento que aquela coisa desperta na gente, tá? Então, quinto uso do ing é o que a gente aprendeu já o contínuos. Eu vou falar só do present continuous, que foi o tempo verbal que nós aprendemos até agora. Então, o continuous, present continuous, é aquele que indica a ação não acabada, a ação que está acontecendo no momento da fala, né? You're learning English now. Vocês estão aprendendo inglês agora. Por aquilo que eu falei, ações em andamento, não acabadas, né? No início da fala. Outra coisa que eu percebi também foi como falar até em inglês. Existem várias palavras que
que são para falar o até em inglês com sentidos diferentes. No português é só até, mas no inglês a gente tem algumas variações, tá? Então eu trouxe para vocês, eu até corrigi algumas redações e vi que já colocaram isso em exercício. Vamos lá? Primeira forma de dizer até é o by, tá? I have to be home by 10. O que significa quando eu uso o by, né? O by quer dizer um limite que eu tenho para fazer uma coisa, tá? Um prazo limite, tá? Então, é até aquele momento que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer até aquele momento. Então, vai ser o limite do tempo que eu tenho para fazer. You need to finish your homework by Sunday. Então, tem que terminar a tarefa até domingo. Outra forma de falar o até until. Until, I studied until 11 p.m. Então, eu estudei até 11 da noite. Como que eu falo, teacher, qual que é a diferença de eu falar que o by e o until? O by é o prazo que eu tinha para fazer e o until é quanto durou aquela ação. Eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter estudado menos, mas eu estudei até aquela hora. Não era um prazo que eu tinha, tá? É uma ação que durou até aquele momento. My older son likes sleeping until late. Então, meu filho mais velho gosta de dormir até tarde. Outro até em inglês é o by e o went. Vamos ver, a tia colocou uma comparação. Eu tinha até esquecido que eu tinha colocado essa comparação. Mas vamos colocar essa comparação que ela é importante, tá? I will be at the school by 1 p.m. E a mesma frase com until. I will be at the school until 1 p.m. Qual que é a diferença das duas? Porque elas parecem iguais, né? Então, a primeira quer dizer que eu estarei na escola até 1 hora da tarde, né? É o prazo que eu tenho para chegar lá. Então, quer dizer, eu não estou lá antes de 1 hora da tarde. Eu tenho que chegar 1 hora. Então, de 1 em diante, eu estarei lá. E o de baixo, com until, é que eu estarei na escola até aquela hora, mas no sentido de eu estou lá e eu vou embora de lá 1 hora da tarde, tá bom? Bem diferente, né? O to, como até. She works from Monday to Friday, né? Ela trabalha de segunda até sexta. Então, quanto que eu vou usar o to? Com duração de algum prazo, alguma coisa do início até o fim. Geralmente, o primeiro período ele é marcado com from e o segundo começa com o to, tá bom? From Monday to Friday, de segunda até sexta. Outro uso do até up to. O up to, ele já quer dizer para você um limite máximo de alguma coisa. Veja bem, não é prazo, é limite máximo de alguma coisa. I can wait up to 10 minutes for you, no more. Então, eu posso esperar por você até 10 minutos, não mais que isso. Tem que ir embora depois. Ou no sentido de limite de pessoas. Vamos colocar aqui, a teacher colocou. You can invite up to 20 people to your party. Então, provavelmente é a lotação do lugar que vai fazer a festa. Então, você só pode convidar até 20 pessoas para a sua festa. Bom, sua vez. O que é para fazer nesse formulário? Cada um desses exemplos que a teacher deu 5 usos do ING e 4 formas de dizer até. Então, você vai escrever para mim abaixo, enumerar de 1 a 9, e vai colocar para mim, cada frase, um exemplo do uso do ING e do até, tá? Então, o até tem 4 formas. O by, went to, up to e o to, tá? Então, vocês vão colocar para a teacher essas 4 formas. Além disso, os 5 exemplos do uso do ING que eu dei. Não vale copiar dos meus slides, tá? Vamos ser criativos, usar todo o vocabulário que você sabe, ok? Então, eu fico esperando a sua resposta. Até a próxima aula.